Graça e paz, meus amados irmãos em Cristo Jesus. Que o nosso Deus os abençoe abundantemente. A tua casa, a tua família, o teu trabalho, os teus projetos, a tua vida em nome do Senhor Jesus. Amados meus, em nome de Jesus, eu te peço que você assista esse vídeo, essa mensagem até o final. O tema de hoje é sobre obedecer a palavra de Deus. O quanto é importante, o que pode acontecer na sua vida, as bênçãos que pode vir ou não se você for obediente à palavra de Deus. A grande pergunta é, você obedece realmente a Deus? E também no final desse vídeo nós teremos a nossa oração abençoando a tua vida e a tua casa em nome do Senhor Jesus. Amém? Então fique comigo até o final dessa mensagem, que você será muito abençoado, tanto com a palavra, como com a oração no final da mensagem. Amém? Amém, glória a Deus. Estamos aqui mais uma vez para falar do que é de Deus, para trazer a você um pouco de conhecimento, e de unção de Deus, trazendo mais uma mensagem para a honra e glória do nosso Deus na sua vida. Amém? Como eu disse, o tema dessa mensagem é sobre obediência ao que Deus ordena para nós. Aquilo que o Senhor nos diz e se nós estamos realmente cumprindo a ordem, a ordenança, tanto do nosso Pai, o nosso Deus, como também a ordenança que o próprio Filho do Deus vivo, do Senhor Jesus, nos deu aqui na terra. Eu queria chamar a tua atenção, aliás, queria te convidar a você pegar a sua Bíblia, a sua espada. Crente não anda desarmado, ele sempre está armado com a sua espada, com a sua arma, com o seu armamento pesado. Aqui está a arma mais poderosa do universo, que é a palavra do nosso Deus vivo. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo, no livro de 1 Reis, no capítulo de número 13, e nós iremos ler a partir do versículo de número 16. Diz a palavra do nosso Deus a seguinte passagem. Porém ele disse, não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei contigo água neste lugar. Porque me foi mandado pela palavra do Senhor. Ali nem comerás, não comerás pão, nem beberás água, nem tomarás a ir pelo caminho por onde fosse. E ele lhe disse, também eu sou profeta como tu. E um anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo, faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, mentiu-lhe. Amém, amados? Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Eterno Deus e soberano Pai que estás nos céus, Deus de maravilhas, Deus que pode todas as coisas, em nome de Jesus eu te peço. Usa esse teu servo, Pai, nesse vídeo, nessa mensagem, para falar aos corações que precisam ouvir essa mensagem. Que eu seja, meu Pai, um instrumento, um vaso em tuas mãos. Que o Senhor venha me usar para pregar a tua palavra. Que pregue então o teu Espírito Santo e não eu. Que fale o Senhor, meu Deus, e não eu. Que o Senhor cresça e eu diminua. Que a tua palavra, que o teu poder flua através dessa mensagem. Que não seja uma palavra vazia, mas que torne a ti fazendo aquilo que o Senhor determinou que essa palavra faça. Que ela liberte, que ela transforme, que ela esclareça, que ela dê, meu Pai, sabedoria ao teu povo. E que, mais do que isso, que essa palavra seja usada no dia a dia para edificar o teu santo povo, a tua amada igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Recordando, vamos passar um pouquinho sobre essa passagem. Vou andar um pouquinho para trás, retroceder um pouquinho para trás, para esclarecer o que diz esse texto.
O Senhor Deus enviou um dos seus profetas para profetizar contra o altar que Acabe havia feito para adorar os deuses. E ele disse para o seu profeta a seguinte frase: você vai até o altar de Acabe, profetiza sobre esse altar, que ele vai se fender, que as cinzas vão passar pelas suas fendas, que ele vai se quebrar. E quando você for, você vai por um lugar e volta por um caminho e volte por outro. Não pare, não dê bom dia, não cumprimente ninguém, não coma, não beba água naquele lugar, porque é um lugar amaldiçoado por mim. Então esse profeta pegou essa palavra de Deus e fez a obra de Deus. Chegou lá, profetizou contra o altar de Acabe. O altar se fendeu naquele momento e ele já vinha voltando por outro caminho. Só que diz a palavra de Deus, que um outro profeta de Deus, um outro homem de Deus, foi avisado pelos seus filhos do que havia acontecido. E esse homem ficou muito curioso. E o que ele fez então? Pediu para que seus filhos selassem uma mula e ele foi atrás desse profeta. Perguntou por qual caminho ele estava voltando e foi atrás desse profeta, desse primeiro profeta que profetizou contra o altar de Deus. Chegando lá, ele chamou o profeta para ir à sua casa, para comer pão, beber vinho e contar o que Deus tinha feito naquele lugar. E esse profeta disse que eu não posso voltar com você, porque Deus me deu ordens específicas para que eu fosse e voltasse sem conversar com ninguém. Eu já estou errado conversando com você aqui, mas eu não posso voltar contigo. E aí então esse outro profeta, esse outro homem de Deus, disse: não, mas um anjo desceu lá do céu e me disse que é para você voltar comigo e tal. E esse primeiro profeta, esse primeiro homem de Deus que havia profetizado contra o altar de Acabe, então resolveu acreditar na palavra desse profeta e voltou com ele para a sua casa, para a casa do segundo profeta, do segundo homem de Deus. E quando ele estava à mesa comendo, veio a palavra de Deus para o segundo profeta, o segundo homem de Deus, o mentiroso, mas só que dessa vez foi o Espírito de Deus que revelou, e disse para o primeiro profeta que ele não desceria à sepultura da sua casa. E ele então saiu desatinado, correndo, pedindo perdão para Deus, mas já não adiantava mais. E na metade do caminho, um leão pegou e o matou e destroçou. E esse segundo profeta, que foi atrás, viu aquilo que acontecia, pegou o corpo do primeiro profeta e sepultou em terras que não era da casa dele, como havia a profecia dada pelo segundo profeta, a última profecia. Amados, eu queria chamar a atenção de alguns irmãos, principalmente para você que vive atrás de profecias. Eu conheço muita gente, conheço igrejas, inclusive, especializadas em revelação. Primeiro vamos distinguir o que é revelação e o que é profecia. Muita gente confunde profecia com revelação. Revelação é quando Deus realmente revela alguma coisa. Mostra um erro da pessoa, ou para outro, ou para ele mesmo. Através de sonho, através de uma palavra, através até da própria Bíblia, ou fala ao coração, ou até mesmo ao ouvido da pessoa, através de uma voz. E profecia é aquilo que você, através do Espírito de Deus, você determina que vai acontecer. Então são duas coisas diferentes. Mas tem pessoas que vivem atrás tanto de uma revelação como de uma profecia. E por que ela vive atrás disso? Ela fica de igreja em igreja esperando uma palavra que lhe seja favorável. Na maioria das vezes, a pessoa já recebeu de Deus o que Deus tem para ela, mas ela não quer aquilo, ela não aceita. Eu já vi pessoas que profetizaram que Deus ia tomar a esposa de um outro homem para dar para aquela pessoa. Isso está fora da Bíblia, está fora do conceito evangélico, está fora de tudo. Não existe isso, mas já aconteceu. Já vi pessoas fazendo campanha de oração pelo mesmo fim. Já tive, infelizmente, conhecimento de pessoas que fez campanha de oração para que a filha que estava grávida, solteira, abortasse.
E por que que isso está acontecendo dentro das igrejas, dentro do povo de Deus? Porque a pessoa não obedece à palavra de Deus, aquilo que Deus já havia determinado para aquela pessoa. Ah, pastor, mas eu preciso de uma palavra de Deus. Deixa eu te falar uma coisa para você, meu irmão. Se você lembrar bem da passagem de Balaão, quando a mula conversou com Balaão, e o homem estava tão cego que a mula conversou durante um certo tempo com Balaão e ele não percebeu que a mula não falava. Mas algo que eu aprendo nessa passagem de Balaão é que Deus só usa outra pessoa para falar contigo quando você já não ouviu o que ele está falando diretamente com você. No caso de Balaão, Deus falou com ele para ele não ir amaldiçoar Israel. E ele mesmo assim, por conta do dinheiro, foi. Então Deus usa outra pessoa para conversar, para falar para você, para dar uma revelação, para dar uma profecia, para te aconselhar, quando ele não conseguiu fazer isso com você diretamente. Na maioria das vezes é assim. Ou então, na maioria das vezes, a pessoa já foi orientada por Deus, mas ele não aceitou aquela palavra. Aí ele fica de igreja em igreja, esperando uma outra palavra. Meu irmão, deixa eu te falar algo para você. Você tem algumas desculpas, eu já escutei bastante, sobre a pessoa que deu a profecia ser de Deus e você acreditar. Quando eu pergunto para a pessoa se ele realmente acreditava naquela profecia, a primeira coisa que ele falava era: ah, pastor, eu acredito sim, porque aquela pessoa que me deu essa profecia é uma pessoa muito usada por Deus. Você já deve ter escutado essa passagem. E eu quero chamar a sua atenção sobre esse texto aqui que eu acabei de ler na Bíblia. Se você prestar bastante atenção, você vai perceber que esse homem que mentiu para o primeiro profeta, para o primeiro homem de Deus, era também um homem usado por Deus. Tanto é que ele foi usado depois para dizer para o primeiro profeta que ele não iria descer à sepultura na sua terra, na sua casa. E diz a palavra de Deus que ele era um outro profeta, porém mentiu. Ou seja, a mesma boca, não deveria ser assim, mas infelizmente é, a mesma boca que Deus usa para profetizar, o espírito de enganação usa também. Então esse negócio de você acreditar em uma revelação ou uma profecia apenas porque a pessoa é usada por Deus, fica atento sobre isso. Isso pode não ser verdade. A mesma pessoa que profetiza de Deus também profetiza da carne e também do diabo. Fica atento a essa coisa. Outra desculpa, outra mentira muitas pessoas usam para justificar a profecia que lhe agrada. E às vezes a profecia é enganosa. A pessoa diz: ah, pastor, mas o que eu procurava, o que eu estava orando a Deus, só eu e Deus sabia. Eu orava e pedia em Deus em secreto. E veio uma pessoa que eu nunca vi na minha vida e falou aquilo para mim. Ele não sabia da minha vida. Irmão, presta bastante atenção no que eu vou te falar. A Bíblia fala o seguinte, que o inimigo está ao nosso derredor 24 horas por dia buscando a quem possa tragar. Se ele está ao seu lado, ao seu derredor, quando você está orando em secreto no seu quarto, o inimigo está ouvindo a sua oração, as suas petições a Deus. Nesse caso, eu te aconselho você a orar em secreto, ou seja, apenas de pensamento, ou então em línguas, que é uma língua que o diabo não pode ouvir. Não pode ouvir, mas não pode entender o que você está falando com Deus. Porque é o teu espírito comunicando-se com o Deus Pai. É uma comunicação espiritual quando você fala em línguas, quando você ora em línguas. Mas enquanto você estiver orando, mesmo que em voz baixa, pedindo a Deus, o diabo está do seu lado, te escutando. E ele escutando, ele usa uma outra pessoa para dar a revelação daquilo que ele quer que você creia, que você acredite. Está me entendendo?
A palavra de Deus é muito simples, não há muita complicação. Ou você obedece ou você não obedece. E você que fica de igreja em igreja, esperando uma profecia que lhe seja ali favorável, eu vou te dar um conselho. Fica com a revelação, com a profecia que Deus já te deu. Esquece esse negócio. Tem gente aí querendo porque querendo a mulher ou o homem dos outros, das outras. Busca uma palavra favorável para fazer coisas erradas. Isso não vai acontecer jamais, a não ser que o inimigo use a pessoa. Você quer um exemplo? Há muito tempo atrás, eu vi na televisão, em um canal de televisão, uma entrevista de um pastor que havia engravidado uma das suas membras. E a justificativa desse pastor de que a irmã que tinha sido engravidada por ele havia tido uma revelação de Deus que ela teria um filho, uma filha do pastor. Aí o repórter, que já é usado pelo inimigo para escandalizar e humilhar e envergonhar mais ainda a igreja de Deus, perguntou isso para ele e ele falou, não, e nós ainda tivemos, nós fomos na Bíblia e ainda pegamos uma confirmação de Deus. Aí ele pegou o trecho e leu lá para o repórter, foi aqui, está escrito, ela adulterará. Então ela iria adulterar comigo mesmo. Aí o repórter pegou e falou, pastor, está errado isso aí. Não está escrito que ela é adulterará. Está escrito, ela é adúltera. Aí pôs o microfone para o pastor falar, ele, é mesmo, não tinha palavra para dizer. Por quê? Porque vivia sobre profecias, atrás de revelações, atrás de enganações, irmãos. Eu mesmo já fui vítima dessas revelações, dessas profetadas, como diz o pastor Silas. Certa vez eu estava na igreja que eu congregava, eu estava em cima do púlpito e minha esposa sentada em uma das cadeiras, num dos bancos. E ela estava com muita dor de cabeça e estava muito triste. E havia naquela época, naquele dia, uma pessoa, melhor naquela noite, uma missionária tinha sido convidada para pregar. Ela não conhecia nem eu e nem a minha esposa. E naquele momento lá, ela começou a profetizar e foi para minha esposa e profetizou para ela que o marido problemático, o cachaceiro que ela tinha como marido, iria se converter. E eu atrás dela. Eu não sabia se eu ria ou se eu chorava. Já vi muito caso de profecia desse jeito, que, como diz, o tiro saiu pela culatra. Era profecia da carne ou do diabo, jamais de Deus, que não poderia ser. Meus amados, fique atento com isso. O correto é você seguir a profecia que já está aqui, ó, todas elas. Deus já deu. A menos que Ele queira algo importante com você, Ele tem um plano para você separado. Presta bastante atenção, eu não sou contra profecias e nem revelações. Eu já tive revelações, eu já tive profecias na minha vida que deram certo, que eram reais. O que eu sou contra é esse horóscopo gospel que está dentro das igrejas. Essas revelações de mães de nada, travestida de profetas, é isso que eu sou contra. A pessoa para tudo tem que estar buscando uma profecia, sendo que tudo já está contido na Bíblia, a maioria delas, como diz, a menos que haja algum fato extraordinário, que Deus tenha uma profecia especial para aquela pessoa, ou uma revelação para aquela pessoa. Porque há revelações individuais para um grupo de pessoas e para toda a humanidade. Para toda a humanidade e para um grupo de pessoas, a maioria já está dentro da Bíblia. Agora, as individuais pode ser, ou melhor, é verdade que Deus usa individualmente para uma pessoa, a própria pessoa, para ter uma revelação apenas para aquela pessoa. Amém? Mas outro tema que eu quero abordar muito sobre isso, sobre a obediência. Eu falei sobre profecia e sobre enganação. Mas o tema principal da nossa mensagem é sobre obediência. O profeta
o primeiro profeta que é descrito nesse texto, ele teve uma ordenança do próprio Deus. O Senhor disse para ele: vá até o altar que Acabe fez, profetiza contra esse altar e volte por outro caminho. Não cumprimente ninguém, não beba água, não coma pão, não pernoite, não descanse, não pare. Você vai e volta rapidinho. Essa foi a palavra que Deus falou para ele, diretamente para ele. O próprio Deus conversou e falou para o seu profeta. Veio um outro profeta, e você já leu comigo nessa mensagem. Veio um outro profeta e mentiu para ele, dizendo que era para ele voltar para a casa dele, desse segundo profeta, descansar, beber vinho, beber água, comer pão, para depois voltar à sua rotina, aquilo que Deus havia determinado por ele. Esse profeta então trocou a palavra que Deus havia dito para ele por uma palavra de um homem. É o que eu estou dizendo agora sobre o que eu havia dito sobre enganação. Deus já revelou para aquela pessoa, já deu aquela missão, já deu aquela palavra, mas a pessoa prefere acreditar em uma outra palavra que não foi Deus que falou. Presta bastante atenção, amados. O próprio Deus havia dito algo de uma forma, e uma outra pessoa que ele nem conhecia disse de forma diferente. Infelizmente, existem muitas pessoas fazendo o mesmo, trocando a palavra do próprio Deus por palavras humanas. Troca aquilo que Deus ensinou para ele, que está ensinando na sua palavra, por uma palavra totalmente estranha, de uma pessoa que ele nem conhece, o que é pior, de um ser humano que é falho. A Bíblia diz que seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. A palavra de Deus é verdadeira e o próprio Deus já nos deixou a sua palavra em toda a extensão da sua Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Lá estão contidas as revelações, lá estão contidos os conselhos, lá está contido o guia de vida, e a pessoa prefere acreditar em mentiras inventadas pelo homem. Estão me entendendo, meus irmãos? Tem gente que já fez até um próprio evangelho. Pega uma palavra distinta, uma palavra separada, um texto fora do contexto, aproveita aquela palavra para dar sentido às suas mentiras e começa a pregar em cima daquela mentira. E a pessoa, o cristão, o evangélico, ao invés de pegar a palavra de Deus e confrontar com aquela mentira, prefere acreditar no homem, naquela mentira. Do que eu estou falando? Estou falando das igrejas que se dizem evangélicas, homossexuais, gays. Estou falando de novos evangelhos que estão pregando por aí, que, por exemplo, dízimo não é obrigatório. Isso é mentira, a Bíblia diz que é. Estou falando de evangelhos pregados pelo homem que diz que não precisa ter igreja, que a igreja somos nós somos templo do Espírito Santo. Pega um texto fora do contexto e começa a mentir para as pessoas. E em vez da pessoa pegar a Bíblia e estudar ela e desmascarar essa mentira, prefere acreditar no homem e não na palavra de Deus. Deus te dá uma ordem, te dá uma palavra específica, está na Bíblia, e a pessoa prefere acreditar no homem, nas mentiraiadas que o homem passa. Outra mentira, que Deus quer apenas o coração, que o importa é o coração. Meu irmão, a palavra diz que a boca está cheia, fala daquilo que o coração está cheio. Eu posso estender também ao resto do corpo. A Bíblia fala para a gente não fazer marcas no corpo. Tem pessoas aí com piercing, com brinco, tatuado. Se já era no mundo, quando vem para a igreja não tem como retirar. Mas crente fazendo isso, conhecedor da palavra, entre aspas,
fazer uma coisa dessa? Ah, mas Deus importa com o coração. Vai você, o coração, a carne, só o espírito que volta para Deus. O resto vai tudo para o inferno, para o lago de fogo eterno. Por quê? Porque Deus te deu uma ordem e você prefere acreditar na palavra de uma outra pessoa, que não é Deus. Do homem, que é falho, mentiroso, enganoso. Meu irmão, é obrigação sua. Tudo que um pastor pregar para você, inclusive eu, você olhar na Bíblia. Porque a revelação de Deus não é só através, principalmente não é através do pastor revelando. Óbvio, nós estamos aqui para falar de Deus, eu pelo menos tento isso. Mas a Bíblia é que é a palavra de Deus. A verdade absoluta. Cabe a você, tudo aquilo que alguém falar para você, você chegar na Bíblia. Eu mesmo já vi pastores pregando coisas que não estão na Bíblia. O mesmo uns dias para trás falando, está na Bíblia, faça a tua parte que eu te ajudarei. Isso não está na Bíblia, é mentira. Tem outras coisas que pode até induzir a esse entendimento, mas não fala literalmente essa palavra. Um tempo atrás, em 99, assim que iria passar do milênio, um amigo meu falou, mas não está na Bíblia que completará 2000 não atingirá? Eu falei, não, isso aí é teoria de Nostradamus. Tanto é que já errou que nós estamos em 2017. Mas não existe isso na Bíblia. E tem muitas outras coisas, com ferro feriu, com ferro ferirá. Tem ditos populares que a pessoa acha que está na Bíblia. É mentira. Estou dando apenas alguns exemplos para ilustrar, para poder descontrair um pouco, mas a grande verdade é que a pessoa está trocando o evangelho pregado por Deus, por Cristo, por outros evangelhos. Estão trocando a palavra viva de Deus, que é a palavra, que é a Bíblia, por filosofias humanas. Hoje nós já temos um movimento dentro de algumas igrejas para aceitar o casamento gay. Primeiro, o casamento deriva da palavra casal. Casal são duas pessoas ou animais de sexo diferente. Então não pode existir casamento com pessoas do mesmo sexo. Tem que ser de sexo separado. Casamento vem de casal. Casal são duas pessoas de sexo diferente. Não tem como. Mas tem igrejas que pregam a tolerância. Tem outras que dizem que Deus ama o pecador e odeia o pecado. Não, Deus também odeia o pecador. Agora tem que ver o que é pecador e o que é pessoas que eventualmente caem em pecado. O que é pecador? O que a Bíblia chama o pecador de cão, que torna ao seu vômito. O cão, ele come a carniça, que é o pecado, passa mal, vomita e volta a comer o seu vômito. Assim é o pecador. E Deus abomina o pecador também. São mentiras que pessoas dizem que está na Bíblia. Não existe isso. São filosofias humanas. Que nós não podemos pregar contra a indecência de algumas irmãs que andam como piriguetes dentro da igreja. Igreja é lugar de decência. Aliás, cristão tem que ser decente. A mulher e o homem não é só, e quando eu digo decência, não é só nas suas vestimentas não, mas principalmente nas suas vestes. A mulher, o homem, deve se vestir decentemente. Negócio é esse de mulher achar que igreja é boate. Para ir lá e pescar o seu marido. Ou pior, anda de sensualidade mesmo casada. Cria vergonha nessa cara, irmã. Vai vestir de jeito. Vai vestir como uma crente, decentemente. Nada contra uma calça jeans, nada disso. É simplesmente decência. Tem como uma pessoa pode vestir um vestido decentemente e indecentemente. Você sabe do que eu estou falando, não precisa estar explicando como diz, não precisa desenhar para você entender. É a palavra de Deus. Diz para as mulheres não serem sensuais. A sensualidade vem de um demônio chamado Eros. Aliás, o nome verdadeiro desse demônio é o demônio da sensualidade, da promiscuidade, melhor dizendo. Ele tem vários nomes. Eros, Afrodite, Iemanjá, Rainha d'Água, Mãe d'Água, melhor dizendo. Cupido. São vários nomes que ele tem em várias culturas, mas qual que é o desejo dele? A promiscuidade.
e a sensualidade. Coisas do diabo, irmão. Não entra nessa não. Quem está pregando para você que você tem que ser desse jeito, ele está mentindo para você. Que você tem que andar sensualmente para poder acender o fogo do seu marido, está mentindo para você. Isso é mentira. São mais coisas que eu estou falando, que está dentro da filosofia do homem. Tem um pastoreio engraçado que diz que dentro de 4 paredes pode tudo. Isso é mentira. Aonde está isso na Bíblia? Se ele ler lá em Coríntios, vai ver que o apóstolo Paulo condena isso. A forma das mulheres terem abandonado a sua forma natural de relacionamento sexual com o seu marido. Se eu não me engano, está lá no capítulo 6 de 1 Coríntios. A pessoa pega partes isoladas e interpreta segundo a sua vontade e começa a mentir para a pessoa. Em cima disso aí nascem heresias. Mas o tema da nossa mensagem hoje é sobre você estar obedecendo o que Deus manda ou você está atrás de profecias, ou você quer ficar vivendo uma ilusão de que Deus vai te falar aquilo que te interessa. Hein? Presta bastante atenção nisso. Existe, infelizmente, travestido de pastores de ovelhas, lobos ferozes, querendo te levar para o abismo, mentindo, enganando, transformando a palavra de Deus em outra coisa. E eles não são bobos não, eles têm conhecimento bíblico, a ponto de distorcê-la, de distorcer a palavra de Deus. Cabe a você analisar tudo que uma pessoa fala dentro de um culto, de uma pregação, na palavra de Deus. Você tem o livre-arbítrio para isso, para você folhear a Bíblia e ver se aquela pessoa falou a verdade. Eu já peguei muita mentira de pastor. Ele pega um pedacinho da Bíblia e esquece de falar o resto para enganar você. Esquecer a minha forma de dizer. Agora mesmo eu tive um debate sobre dízimo, não vou falar sobre dízimo aqui, e pedi para que a pessoa me mostrasse na Bíblia um único versículo que abolisse o dízimo para o povo de hoje. E qual foi uma única pessoa que postou um único versículo? Se eu não me engano, 1 Coríntios 9:7, que Paulo fala que cada um contribua segundo o que propõe o seu coração. Só que ele esqueceu do versículo anterior, o 6, que diz: aquele que semeia mais, colherá mais. Ou seja, nitidamente Paulo falava de oferta. Mas a pessoa pegou esse texto fora do contexto para dizer que aquilo que Paulo estava falando era sobre dízimo. Um tempo atrás, uma pessoa ou é destinada, ou melhor dizendo, já tem uma certa tendência a querer fazer o que é errado, ou realmente foi enganado. Postou no meu Face um vídeo do Silas Malafaia dizendo: olha só o Silas mentindo, pedindo trízimo. Eu fui assistir o vídeo e não vi nada disso. O pastor Silas estava incentivando a pessoa a dar uma oferta de 3 vezes o que ele dava como dízimo. Ou seja, falava de semeadura. A pessoa lê e vê alguma coisa e quer te provar que é outra. Mente descaradamente, fala o que não é verdade para você. E a pessoa prefere, em vez de seguir o que está na Bíblia, na palavra de Deus, prefere seguir o que os outros mentirosos estão colocando, falando. Esse mesmo, eu escrevi lá e falei para ele: você deveria se envergonhar mesmo, mas não porque o pastor Silas está falando isso que você disse, mas por você ter acreditado no que os outros te disseram. Porque em momento nenhum o pastor Silas falava sobre trízimo, falava de ofertas, que você deveria ofertar 3 vezes mais, 3 vezes aquilo que ele havia dizimado. É uma oferta, não é obrigatório. Se a pessoa quisesse fazer um propósito com Deus, ele deu essa dica. Ele não disse sobre trízimo, mas o endemoniado falou que era trízimo e saiu proliferando por toda a internet. Enganação, meus amados. Enganação. Mentira. Por outro lado, tem uma mulher aí que estava cobrando 100 conto para poder beijar o pé dela para ser curado. Tocar no pé dela ou beijar para essa pessoa ser curada. Aonde tem isso na Bíblia, irmão? Fala para mim. Mas tinha aquela fila de pessoas pagando seus 100 reais e beijando o pé da mulher.
Oh, meus irmãos, bom é seguir o que está escrito na Bíblia, o que Deus fala com você. Se por acaso você tiver uma revelação, uma profecia, até mesmo com você, que contraria a palavra de Deus, um exemplo para você entender. Se você tiver uma revelação que Jesus Cristo está em determinado lugar aqui na terra operando milagre, não vai não, que é mentira. Porque a palavra de Deus diz que Cristo vai vir como um relâmpago, ele não vai pisar aqui na terra, vai ficar nos altos para poder buscar a sua igreja. Ou você crê na palavra de Deus, ou você não crê. Não tem meio termo. E depois você cai no buraco, você se arrebenta, como foi o caso desse profeta primeiro, que depois foi despedaçado por um leão, morreu. Você pode ter uma morte espiritual e até mesmo uma morte física, por conta da desobediência à palavra de Deus. Conheço casos aí de pessoas que estão em pleno adultério e você vai conversar com ele, ele tenta de todas as formas buscar justificativa dentro da Bíblia. Ele vai conseguir, mas ele sabe que ele está errado. Ele pode até me enganar, ele pode enganar o seu irmão, ele pode dizer, mas e a Deus? Ele vai enganar quando? Bom é seguir a palavra de Deus e não a do homem. Infelizmente, existem muitos homens pregando aquilo que não está dentro da palavra. E cabe a você, meu irmão, olhar à luz da Bíblia, da palavra de Deus, se aquilo está correto ou não. Você tem esse direito, você tem esse dever. Eu te dei vários exemplos de como isso é feito. De pessoas que pregam filosofias humanas ou inverdades que não estão na Bíblia. E pessoas que, infelizmente, ao invés de buscar sabedoria dentro da palavra de Deus, preferem acreditar. Meu irmão, não há justificativa. Se você chegar diante de Deus e falar isso, pastor, mas meu Deus, na hora do julgamento, mas eu fiz tal coisa errada porque o pastor disse que isso era certo. Deus não vai te justificar. É mentira. Você não vai ser justificado. Você vai para a perdição eterna, para a segunda morte. Porque você deixou de acreditar na palavra de Deus para acreditar na palavra do homem, como esse profeta primeiro fez. E o que é mais engraçado, né? Gente, Deus falando com a pessoa diretamente, algo que estremece o corpo, a mente do ser humano, o próprio Deus falando. Deixa a palavra de Deus para acreditar no homem. Assim também são os de hoje. Deixa a palavra de Deus de lado para acreditar no homem, para acreditar nas circunstâncias, para acreditar nas dificuldades, para acreditar na doença, para acreditar no médico. Ô, meu irmão, tem tanta mentira que o homem usa. Ou você quer mais uma outra mentira que eu tenho escutado? Que você não vai morrer enquanto Deus não cumprir a promessa na sua vida. Isso é mentira. Não tem nada na Bíblia. Quer um exemplo de pessoas que morreram antes da promessa ser cumprida? Abraão, Isaac, Jacó, José, Davi, Salomão. Todos eles tiveram promessas que foram cumpridas nas gerações futuras. Ô, meus amados, vamos ler a Bíblia. Vamos nos aprofundar, vamos ser pessoas inteligentes, sábias, dentro da palavra de Deus. E como o próprio Cristo disse, todo aquele que ouve essas minhas palavras se referia não a ele mesmo, mas à palavra de Deus, eu comparei como um homem prudente. Todos esses que ouvem essas minhas palavras e as praticam, eu comparei como um homem prudente que edificou a sua casa na rocha. Essa rocha aí, meu irmão, nesse caso específico, não se trata de Jesus Cristo, mas da palavra de Deus. Você tem que se embasar, você tem que firmar os seus pés em algo firme, que é a palavra de Deus. Porque essas enganações que eu estou vendo, que eu estou dizendo, como foi o caso desse profeta, elas vêm e enganam até mesmo homens que têm intimidade com Deus,
Outra coisa que eu quero dizer, não é porque você vive de joelhos orando a Deus, não é porque você está sendo usado maravilhosamente por Deus, porque você é correto, você é santo, que você não está sujeito a ser enganado. Esse profeta aí era um homem usadíssimo por Deus, tanto que Deus mandou ele fazer determinada coisa. Era um homem que vivia na presença de Deus, porém foi enganado por um homem comum, um outro profeta, óbvio, mas uma pessoa comum. Esse que o enganou não precisou fazer nenhum prodígio, nenhum milagre. Ele só falou que desceu um anjo mentindo para ele. Um anjo falou para ele: meu irmão, se Deus te deu uma ordem, e se Deus quisesse mudar essa ordem, ele não iria falar com você também? Ele iria usar uma outra pessoa para falar com você? A primeira vez Deus fala, mas a segunda tem que usar uma outra pessoa? Fica atento a isso, meus amados. Olha, toda vez que alguém vem profetizar, talvez seja por isso que quase nunca acontece de alguém profetizar comigo, e quando profetiza não acontece. Porque eu fico sempre com o pé atrás. Eu não descreio, mas também não creio que aquilo seja realmente uma profecia de Deus. Que aquilo realmente seja de Deus, melhor dizendo. Por quê? Porque todas as palavras que Deus pode dizer para alguém, Ele pode dizer para mim também. Primeiro isso. E Deus só vai usar uma pessoa estranha para dizer algo para mim se eu não estiver dando crédito àquilo que Ele já disse para mim. Mas pastor, quando é que Deus me prometeu alguma coisa? Quando é que Deus falou comigo? Aqui, meu irmão, ó. Toda vez que você lê a Bíblia, Deus está revelando para você. Toda vez que você lê a Bíblia, Deus está falando contigo. Ele está te instruindo, está dizendo o que você deve e o que você não deve fazer. Em quem você deve acreditar. Está tudo aqui na Bíblia. Até mesmo questões emocionais, individuais de cada pessoa, a Bíblia, se você for ler a Bíblia, você vai encontrar resposta para isso. Você encontra a resposta para tudo na Bíblia. Deus é tão sábio e tão poderoso que Ele conhece todas as questões do mundo, do universo, melhor dizendo. E colocou aqui para nós, para dizer o que nós devemos e o que nós não podemos fazer em hipótese alguma. Então, meus amados, finalizando a nossa mensagem de hoje, fique sempre com aquilo que Deus falou com você, através da palavra de Deus, da Bíblia, através de uma revelação individual com você. E se por acaso alguém vier revelar algo para você externamente, você confronte o que ele está revelando com aquilo que está na palavra de Deus. Se você encontrar um pastor que pregue algo diferente do que está na palavra de Deus, o primeiro conselho que eu te dou, fuja dele. Diz a palavra de Deus, fugir da aparência do mal. Isso aí é a aparência do mal. Enganador, mentiroso. Pessoa que prega coisas sem embasamento bíblico. Se algum dia alguém falar para você que dízimo era só para os judeus, que não é para o povo de hoje, você pede para ele mostrar para você um único versículo, que não seja esse que eu citei, 1 Coríntios 9:7, porque o 9:6 já o desmente. Pede para ele mostrar para você na Bíblia, aonde fala isso. Sobre o homossexualismo, tem igreja aí de gays, eles pegam aquela passagem que Deus não faz acepção de pessoas. Só que ele não termina a mensagem. Deus não faz a acepção de pessoas na hora de julgar. Na hora de chamar a pessoa para se converter, para mudar. Outros falam, a Bíblia diz que vinde a mim todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados. Duas coisas que eles mentem. Tem pessoas que querem que Cristo vá a ele. Aqui fala, vinde a mim. Ele fala para você vir como está, mas não permanecer como está. Porque se você não tiver um novo nascimento, se você não for uma nova criatura, o Evangelho não foi eficaz para você. Amém? Fique com essas palavras, guarde-as no teu coração e as pratique no seu dia a dia, para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Eu quero agora, nesse instante, orar por você, pela tua família, pelos teus filhos, pelos teus parentes, pelos teus negócios, pela tua vida em nome de Jesus. Fecha os teus olhos, mas abra o teu coração. Eterno Deus e soberano Pai que estás nos céus. Em o nome do Senhor Jesus, eu coloco na tua presença cada um dos irmãos que nesse instante, meu Deus, está orando comigo
nesse vídeo, nessa mensagem, colocando a sua fé junto com a minha, para te pedir nesse momento que o Senhor receba a oração, o clamor desse teu servo, desse homem, dessa mulher, dessa criança, desse jovem, desse ancião, em nome de Jesus. Senhor, eu coloco a causa de cada um deles nas tuas mãos e te peço, meu amado Deus, em nome de Jesus, derrama do teu poder sobre essa pessoa, sobre essa causa, sobre esse problema. Eu não sei o que se trata, meu Deus, mas tu conheces o coração e as dificuldades de cada um. Em nome de Jesus, libera então da tua cura. Liberta da tua porta, meu Pai, aberta. Liberta, meu Pai, do teu aconselhamento, do teu livramento, meu Deus, da tua solução sobre essa pessoa que está orando nesse instante. Amado Deus, em nome de Jesus, se é, meu Pai, uma obra do maligno, em forma de feitiçaria, de macumbaria, de olho gordo, em nome de Jesus, envia os teus anjos de guerra e desfaz esse trabalho, esse pacto satânico. Se é uma maldição hereditária lançada ou adquirida, quebra agora, meu Deus. Em nome de Jesus, porque em teu santo nome há poder. Desfaz, meu Pai, esse pacto, essa oração contrária. Desfaz essa palavra que foi lançada contra essa pessoa, dizendo que ele nunca iria prosperar, que ele nunca seria feliz. Em nome de Jesus, desfaz agora essa palavra maldita. Coloca no coração do teu servo, meu Pai, a tua verdade. Libera da tua cura. Em nome de Jesus, visita, meu Pai, essa pessoa que está nesse instante em um leito de hospital ou em seu quarto, na sua cama. Talvez pessoas que já foram desenganadas pelo médico. Pessoas que estão dentro de uma UTI, de uma CTI, de algum hospital, em nome de Jesus, ouça o clamor desse que ora em favor dessa pessoa. Envia, meu Pai, o teu anjo médico. Envia, meu Pai, a tua saúde para essa pessoa, a tua cura, meu Pai, em nome de Jesus. Se é o vício, meu Pai, a dependência química, meu Deus, em nome de Jesus, leva agora, meu Pai, a tua libertação sobre essa pessoa. Nessa boca de fumo, meu Pai, nessa cracolândia da vida. Quebra esse vício em nome de Jesus. Desfaz agora, meu Deus, todo o mal. Visita esse filho rebelde, essa filha rebelde. Desfaz, meu Pai, esse mal entendido, essa palavra contrária, em nome do Senhor Jesus. Envia a tua cura, a tua libertação, a solução para esse problema, a porta aberta do emprego, ou de algum negócio que está encravado, em nome de Jesus. Desfaz todo o mal, toda barreira, quebra, destroça agora, toda muralha satânica, em nome de Jesus. Põe por terra todo o mal e abençoa, meu Deus, o teu povo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crê nessa oração, diga amém e graças a Deus. Amém, meus amados. Eu quero te agradecer por você ter ficado comigo até agora. Te abençoo em nome de Cristo Jesus, que o Senhor esteja sempre contigo. Me despeço te pedindo um grande favor. Meus amados, esse ministério não é meu, ele é do Senhor Jesus. E eu quero te convidar a ser parceiro comigo nesse ministério, a me ajudar a pregar a palavra de Deus, a fazer a obra de Deus. Como é que eu posso fazer isso? Você pode nos ajudar financeiramente, depositando a sua contribuição na conta que está aparecendo agora no rodapé dessa imagem. Você pode, você que está fora de alguma igreja, mas você gostaria de dizimar, pode dizimar conosco. É uma grande ajuda. Mas se você não deseja ou você não pode nenhuma dessas duas coisas, você pode nos ajudar de uma outra forma, orando, abençoando com as suas orações o nosso ministério e também divulgando esse vídeo, levando esse vídeo para outras pessoas que precisam ouvir essa palavra. Eu te peço então que você que já assistiu até agora, que você visite o nosso canal, está passando também agora no rodapé, que você se inscreva no nosso canal, que você clique lá no sininho para ser avisado quando tiver novos vídeos, novas mensagens.
E que além de você se inscrever e de clicar no sininho, que você recomende e divulgue o nosso vídeo, nosso canal, em nome de Jesus. Você pode nos ajudar de qualquer uma dessas formas, que eu serei muito grato a isso que você pode fazer por nós. Amém? Que o Senhor abençoe o teu dia, a tua casa, a tua família, a tua semana, o teu mês, o teu ano, o teu trabalho e a tua vida, em nome de Cristo Jesus. Amados, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus. Amém.